Olá, meu nome é Joaquim Neto e hoje eu vou abordar o tema Fotografia e História, cujo percurso é bastante longo e desafiador. Neste sentido, eu vou procurar utilizar imagens e dados históricos. A minha intenção aqui é pensar a visualidade na história da fotografia, ou seja, observar as coisas, os fatos, os acontecimentos, os objetos, as cenas que cada fotógrafo vai mostrar e que são, na verdade, filtrados pela sua forma de ver o mundo que está inserida no seu tempo histórico. Cada fotografia traz uma visualidade que apresenta uma visibilidade, ou seja, uma maneira de ver peculiar a cada momento da história e dialogando com outras formas de representação artística, situadas na história da arte, como é o caso do diálogo da fotografia com a pintura em alguns momentos. Então, vamos caminhar neste sentido, da visualidade à visibilidade, ou seja, da imagem fotográfica enquanto suporte em que se inscreve o discurso midiático, à imagem enquanto signo comunicativo que, ao mediatizar o mundo, constrói a si mesmo enquanto pura visualidade. Ou seja, visualidade, aquilo que vemos, e visibilidade, a forma que vemos. No primeiro slide, eu inicio este trajeto, este percurso, com a citação de um teórico, o Pierre Jeammar. E Pierre Jeammar diz o seguinte: o ser humano teve sempre necessidade de reproduzir o real e deixar uma marca do seu pensamento para se libertar do esquecimento e da morte. Ora, desde as primeiras imagens nas cavernas, o ser humano ele sempre deixou o testemunho de sua passagem, de sua presença. Fosse com um propósito de ritual ou não, sua existência foi notada por essas figuras, por essas imagens registradas nestas paredes. Neste próximo slide, sobre as invenções mecânicas para copiar a natureza, vale ressaltar que em todos os momentos da história, este homem procurou engendrar invenções, criar invenções para copiar a natureza, cada vez mais com maior precisão. A câmara escura, os perfis de silhueta, a câmara clara, são algumas dessas invenções cujo propósito naquele momento era o de registrar a realidade, ou melhor, copiá-la. A câmara escura com diafragma, ela possibilitou o aumento da nitidez da imagem. Isso aconteceu no século XVI e foi utilizada tanto na astronomia quanto nas artes plásticas, né? Na astronomia nós temos Kepler, na Alemanha, no período de 1571 a 1630, que utilizou a câmara escura com diafragma dentro da astronomia. E dentro das artes plásticas nós vamos ter uma quantidade grande de pintores que vão utilizar a câmara escura com diafragma para possibilitar essa cópia do real, né? Então, nós vamos ter Veronese na Itália, no século XVI, nós vamos ter Vermeer na Holanda, no século XVII, e vamos ter também no século XVII e XVIII Canaletto na Itália.
Nos perfis de silhueta, que vai acontecer no século XVIII e início do século XIX, nós vamos ter a reprodução de sombra sobre papel translúcido com o auxílio da luz de uma vela ou outra forma de iluminação. No início do século XIX, nós vamos ter também a câmara clara, né? A câmara clara com um prisma visor, e esse prisma visor permitia então ver simultaneamente o objeto a ser representado e a superfície para desenhá-lo. Assim facilitava a representação do real na prática da pintura. Na realidade, podemos afirmar que o mecanismo da câmera fotográfica já estava pensado através dessas invenções mecânicas para copiar a natureza. As grandes revoluções para a fixação da imagem com compostos químicos. Ora, a questão é que não bastava apenas desenvolver os mecanismos para copiar a natureza. Precisava-se também de processos eficientes de fixação dessas imagens com compostos químicos. Dessa maneira, podemos citar pelo menos 4 inventores que se destacaram na história: Niepce, Daguerre, Talbot e Bayard. Embora, em 1839, Pierre Armand enumera 24 inventores, mas não cita Hércules Florence, que no Brasil teria fixado imagens com nitrato de prata em 1833, sem provas tangíveis. Niepce, ele iniciou os seus experimentos fotográficos em 1793, século XVIII. Mas ele não conseguia fixar estas imagens com eficiência. Então, ele vai obter a primeira imagem que teve uma duração mais demorada de fixação em 1824. E apenas em 1826 é que ele vai conseguir o exemplo de uma imagem permanente que ainda existe. Niepce morreu em 1833 e deixou toda a sua obra nas mãos de Daguerre, que será considerado depois, o inventor do primeiro processo fotográfico. Mas é bom lembrar que esse legado de informações e de pesquisas, Daguerre vai herdar de Niepce. Daguerre foi pintor, ele foi cenógrafo e ficou implicitamente reconhecido na história como o pai do daguerreótipo. O primeiro processo fotográfico, em 19 de agosto de 1839, quando o Instituto de França vai anunciar ao mundo um novo processo, que vai se chamar daguerreótipo, tendo sido posteriormente esse processo vendido ao governo francês. Daguerre, ele, em virtude de ser intitulado e reconhecido como pai deste invento, deste processo, vai receber uma bolsa vitalícia do governo francês. Esse equipamento, ele produzia imagens únicas, fixadas diretamente sobre a placa final, sem o uso de um negativo. Cada aparelho do daguerreótipo, munido de todos os seus acessórios, pesava 50 quilos e ele custava 400 francos ouro, que correspondia a 8 meses de salário de um operário. Então, podemos chegar à conclusão que não era qualquer pessoa que tinha recursos suficientes para ter esta câmera gigante que seria
esse aparelho do daguerreótipo. O daguerreótipo ele envolve um processo em que a imagem fotográfica é lavrada por substâncias químicas fotossensíveis numa placa banhada em prata. A apresentação do daguerreótipo é feita em estojos esses que são altamente decorados, alguns até com materiais preciosos como ouro e pedras. Um outro inventor que se tornou referência na fixação da imagem com compostos químicos é Talbot. Talbot ele tinha bem mais conhecimento do que Daguerre. Ele vai iniciar as suas pesquisas fotográficas tentando obter cópias por contato de silhuetas de folhas, plumas, rendas e outros objetos. O papel ele era mergulhado em nitrato e cloreto de prata e depois de seco ele fazia então o contato com esses objetos, obtendo uma silhueta escura. Bayard é um outro nome que precisa ser lembrado neste campo da fixação da imagem com compostos químicos. Ele aperfeiçoou em 1839 um processo de obtenção de uma imagem fotográfica em positivo sobre papel. Ou seja, uma folha de papel era mergulhada numa solução de cloreto de sódio, depois de seca era mergulhada numa outra solução de nitrato de prata. Quando estava quase seca, era exposta a vapores de iodo e depois a vapores de mercúrio. Assim, a luz descolorava a branco as zonas expostas fotograficamente, pelo que a imagem ficava diretamente em positivo. Este é um processo em tudo semelhante e ainda até hoje utilizado no sistema Polaroid. Talbot vai fixar imagens em negativo e Bayard vai fixar imagens em positivo, mas ambos vão utilizar o nitrato de prata. A história da fotografia no século XIX foi marcada por um forte diálogo da fotografia com a pintura, chegando em alguns momentos a fotografia a emular a pintura. Assim, nós vamos citar alguns nomes da fotografia composta, uma fotografia construída a partir de vários negativos e cujo propósito era atingir uma dimensão artística. É importante que depois vocês façam a leitura do texto para aprofundar mais detalhes sobre estas imagens que serão apresentadas a seguir. A fotografia composta, construída a partir de negativos, está dentro de uma vertente chamada fotografia alegórica. E dentro desta vertente fotografia alegórica, o primeiro a destacar-se é o aquarelista William Lake Price, autor da obra como Dom Quixote em seu gabinete de 1854. A visualidade fotográfica, neste momento, da fotografia alegórica, passa a emular os cânones da pintura, ou seja, a imitar os cânones das belas artes. A mais famosa fotografia alegórica chama-se Os Dois Caminhos da Vida, de 1856, do pintor sueco Oscar Gustavo Reglander. Essa obra tem o tamanho de um quadro de cavalete, 78 centímetros por 40 centímetros, e ela foi apresentada na Exposição dos Tesouros Artísticos de Manchester, em 1857. Outro autor de fotografias compostas é Henry Pitt Robson. Robson ele é um artista amador
que se torna famoso em 1858 com este trabalho, Os Últimos Instantes. Este trabalho é uma combinação de 5 negativos fotográficos, um para cada um dos 4 personagens e um para o fundo. Fruto de encenação, a imagem é totalmente construída no estúdio, como se fosse um tableau vivant teatral. Uma nova voz no debate sobre o caráter artístico da fotografia havia começado a erguer-se em 1886. Peter Henry Emerson, cansado da artificialidade das obras dos seguidores de Reglander e Robson, as obras que visualizamos nos slides anteriores, começa então a reivindicar um novo olhar, um novo espaço para a fotografia. Emerson persegue a impressão verdadeira, isto é, uma reprodução do real. Ou seja, ele enfatiza que, de fato, o que importa numa fotografia não é o real em si, mas um real transformado em imagem pelo olho e captado como uma impressão pelo sujeito. Ora, Emerson queria uma fotografia que estivesse longe da artificialidade das imagens de gênero alegóricas que observamos na produção de Reglander, Robson e seus seguidores. Na sequência, vale ressaltar que alguns fotógrafos se apropriam de códigos já reconhecidos no campo da pintura para a consagração de seu trabalho. É o caso do retrato fotográfico. Nesta foto, nós temos a atriz Sarah Bernhardt. É uma fotografia de 1860, de autoria do fotógrafo Nadar. Nadar lança a mão do daguerreótipo para realçar traços da individualidade feminina cultuados pelo imaginário do século XIX. A mulher neste período, principalmente a dos segmentos mais abastardos, apresentava atributos como delicadeza, sensualidade e uma certa dose de mistério. Nadar se apropria de alguns códigos já reconhecidos no campo da pintura para exprimir tais atributos. Assim, nesta foto, ele combina o nu ou o seminu com as dobras irregulares dos tecidos da roupa da atriz, somados ao refinado jogo de claro e escuro. Assim, ele ressalta a expressão vaga e melancólica do olhar, ao mesmo tempo em que mostra, esconde e sugere a sensualidade do corpo e o mistério da alma feminina. Um outro nome significativo nesta história da fotografia é Margaret Cameron. Cameron, usando o lado dramático da iluminação e eliminando os detalhes irrelevantes, traz a representação das cabeças em tamanho quase natural. São os primeiros exemplos do que hoje nós chamamos de close-up. Neste sentido, a forma como Margaret Cameron utiliza a iluminação, o close-up e o tempo de exposição traz para as suas imagens um ligeiro movimento que, juntamente com uma frequente falta de foco e imperfeição na impressão técnica, possibilita significativa aparência com o campo da pintura. Mais uma vez, a fotografia olha para a pintura. Enquanto os dois fotógrafos anteriores, Nadar e Margaret Cameron, retratam pessoas da aristocracia e da nova burguesia europeia, aqui nós trazemos um novo nome dentro dessa história da fotografia: Cristiano Júnior. Cristiano Júnior, na cidade do Rio de Janeiro, retratou pessoas de origem africana, escravas ou libertadas, enfocando características faciais ou simulando suas atividades profissionais em estúdio.
Essas fotografias de Cristiano Júnior geram uma tensão entre o que nós podemos chamar de fotografia documental e fotografia artística. Ao mesmo tempo em que Cristiano Júnior documenta um momento da história da escravidão no Brasil, ele, ao mesmo tempo, cria situações em estúdio que aproximam estas imagens de um viés artístico. Dentro deste campo de debate entre a fotodocumentação e a foto artística, começa a sobressair um outro movimento da fotografia, que é a fotografia pictorialista. Dentre os nomes importantes deste movimento, nós vamos ter a brasileira Hermínia Borges, que utilizará o processo do bromólio para realçar uma variada gama de tons cinzas intermediários entre o preto e o branco. No período de 1865 a 1918, nós vamos ter um nome importante na história da fotografia, Marc Ferrez. Marc Ferrez foi um fotógrafo franco-brasileiro que retratou cenas dos períodos do Império e início da República. Marc Ferrez, ele é o inventor de um aparelho panorâmico para vistas fotográficas e de um sistema de 2 câmeras para tomadas feitas no mar. Para encerrar esta sequência de slides e de dados históricos sobre a fotografia, eu quero trazer para vocês a citação de 2 teóricos. O primeiro, Benjamin, que diz: muito se escreveu no passado de modo tão sutil como estéril sobre a questão de saber se a fotografia era ou não uma arte, sem que se colocasse sequer a questão prévia de saber se a invenção da fotografia não havia alterado a natureza da arte. Argan diz: a hipótese de que a fotografia reproduz a realidade como ela é e a pintura a reproduz como se a vê é insustentável. Finalizando a nossa unidade 1, eu deixo um exercício. Este exercício sugerido abaixo, ele pode ser executado com a câmera do celular, que é uma câmera mais econômica e também mais comum atualmente. No entanto, eu peço que vocês mantenham o foco nas informações que foram trabalhadas nessa unidade. O exercício é o seguinte: como observamos, a fotografia no século XIX exerceu diversas funções: retratística, documental, artística. Neste sentido, faça alguns ensaios com a sua câmera do celular, considerando uma das 3 funções da fotografia no século XIX, ou seja, a fotografia de retrato, a fotografia documento, como era o caso do Cristiano Júnior, que fotografava escravos dentro do seu estúdio, e a fotografia artística. Eu peço que vocês façam a leitura do texto para que vocês possam ter mais detalhes desta unidade que foi trabalhada no vídeo. Bom estudo e até a nossa próxima unidade.